fazendo cada dia valer a pena ser uma obra-prima. Fazendo cada dia ser uma obra-prima na tua vida. Fazendo cada dia valer a pena na sua vida. Como que a gente faz com que cada dia da nossa vida esteja valendo a pena? Como que a gente constrói uma vida que tem significado? Uma vida que é gostoso de estar dentro dela. Eu quero conversar com você hoje. Peço que você preste muita atenção, porque eu tenho certeza que essa palavra tem a ver com a tua vida também. Como que você coloca valor na tua vida? Como que você constrói uma vida que vale a pena ser vivida? Mateus capítulo 9, no verso 35 até o 10:1, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito e pela tua igreja que está aqui, que não é feita de paredes nem de rituais. A tua igreja que é composta de pessoas. Aqui está a tua igreja, diante da tua palavra. E o que nós queremos, Deus, é beber do teu Espírito. Derrama, Senhor Deus, sobre o coração de cada um aqui a porção da tua graça. Que cada um aqui, Deus, seja uma bacia, seja um vaso que esteja pronto para ser cheio da tua palavra, do teu Espírito e do teu poder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema da palavra que eu trouxe para essa noite, na verdade nasceu no meu coração quando eu estou lendo um livro e eu me deparo com uma frase de John Wooden. Ele é um escritor, foi treinador de um time de basquete, um time muito vitorioso, e uma das referências nos Estados Unidos de liderança. E ele dizia para a sua equipe, para as pessoas que ele treinava: faça de cada um dos seus dias uma obra-prima. Mesmo que seja dia de treino, mesmo que seja um tipo de treino que você não goste, mas construa cada dia como uma obra-prima. Às vezes nós colocamos muita expectativa no futuro. Às vezes nós ocupamos a nossa mente, o nosso coração demais com o passado. E muitas vezes nós fazemos isso porque estamos querendo fugir do presente. Mas o que nós temos é o presente. Tiago, capítulo 4, versos 13 e 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: você agenda para comprar, e você diz: eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comer isso, vou
comer aquilo, eu vou ir para esse ou para aquele lugar. E aí Tiago pergunta: o que é a tua vida? Por acaso você sabe o que vai acontecer com a tua vida amanhã? Nós temos que projetar a nossa vida, sim. Você tem que ter planos e sonhos para a tua vida, com certeza. Mas até os sonhos e os planos que você tem para a tua vida, eles só se transformam em algo concreto quando você aprende a construir de cada um dos teus dias uma obra-prima. Obra-prima porque é feito com excelência. Obra-prima porque você coloca o melhor de você. E é assim que nós temos que construir o nosso dia. Cada dia. O segredo da vida está na nossa agenda diária. O segredo da vida está na agenda diária. Inclusive, algumas pessoas que atendem pessoas para ajudá-las, e quando a pessoa chega no escritório, no consultório onde vai ser atendida, a primeira pergunta é: como que é a tua agenda? O que você faz durante o dia? Como que você faz? O que ocupa o teu dia e o teu tempo? Tem uma frase de John Kennedy que ele disse quando ele estava ainda concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Ele estava numa universidade conversando com um grupo de jovens, e ele disse uma frase que ficou para a história e que é muito presente na nossa realidade. Ele disse o seguinte: muitas pessoas perguntam o que o país pode fazer por elas. E eu digo para vocês: não perguntem o que o país pode fazer por vocês. Perguntem sim o que vocês podem fazer pelo seu país. Trazendo para nós, não pergunte o que a sua família pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela sua família. Não pergunte o que a sua igreja, a sua comunidade pode fazer por você. Pergunte hoje o que você pode fazer pela sua comunidade. Todos nós temos boas intenções, mas nem todos nós temos uma vida intencional. O que é uma vida intencional? É quando você coloca valor no teu dia. É quando você decide viver uma vida com propósito. E quando você decide viver uma vida com qualidade, quando você decide colocar valor e propósito na tua vida, é que nem uma borboleta. A borboleta, ela se transformou em borboleta porque ela deixou de ser lagarta. E depois que ela deixou de ser lagarta, ela jamais voltará a ser borboleta. Não sei o que você tem sido na tua vida, lagarta ou borboleta. Mas se você um dia se transformar numa borboleta, você jamais voltará a ser lagarta. Eu quero convidar você a colocar valor na tua vida. O Steve Jobs, ele tinha uma frase, eu li num dos livros que eu li dele, e ele diz o seguinte: as pessoas que são loucas, achando que podem mudar o mundo, são as pessoas que mudam o mundo. E às vezes nós ficamos muito pequenos, nos apequenamos diante da vida, diante das dificuldades, diante das intempéries, das lutas que nós passamos ao longo da nossa vida.
E o que Deus quer fazer comigo e com você é despertar a gente. Deus está querendo te despertar. A palavra de Deus é aquela que desperta aquele jovem que está dormindo na sua vida, que não está ligado, que não está aprendendo, que não está crescendo. A palavra de Deus é aquela que vem nos despertar quando nós nos tornamos apenas mais um no meio da multidão e Deus diz: não foi para isso que eu te criei. Não é para você ser apenas mais um no meio da multidão. Porque teve problemas? Todos os grandes homens e grandes mulheres terão muitos problemas. Mas o que nós precisamos é nos levantar e enfrentá-los. E crescer com cada problema e com cada adversidade que nós passamos ao longo da nossa vida. Se fracassar não tem problema. Aliás, é mais fácil ir do fracasso por sucesso do que você ir da desculpa para o sucesso. É mais fácil uma pessoa que fracassou, mas tentou, ela alcançar o sucesso, do que uma pessoa que ficou o tempo todo se desculpando e nunca ousou construir uma vida melhor para si e para os seus. Nós somos instrumentos de Deus, filhos de Deus, que fomos chamados para sermos bênçãos nas mãos do Senhor. E Deus tem nos separado para isso. O texto que nós lemos fala a respeito de Jesus. E o tema desta noite é fazer de cada dia uma obra-prima. Talvez não exista ninguém na história que construiu uma vida tão bela como Jesus. A vida de Jesus foi extraordinária. Não foi fácil. A vida de homens e mulheres extraordinários não é fácil. A vida de Jesus não foi uma vida fácil. Foi uma vida extraordinária. Uma obra-prima. Pintada com os dedos de Deus. Uma história linda. Construída nas vias da direção do Espírito. E quando Deus derramou o Espírito Santo dele sobre a tua vida, no dia que você recebeu Jesus, é como se está a tua mão escrevendo a história e de repente vem uma outra mão e abraça a tua mão e diz: eu vou te ajudar a escrever. Eu fico imaginando uma criança que está aprendendo a escrever e de repente o professor chega, abraça a sua mão e começa a ajudá-lo a escrever. E assim que o Espírito Santo de Deus quer fazer com a tua vida e com a minha vida. E a palavra de Deus nos pede que nós olhemos para Jesus. E com Jesus a gente aprende muitas coisas. E esse texto ele é um texto fantástico, porque ele fala de um Deus maravilhoso. Ele fala a respeito de Jesus que viveu uma vida humana espetacular. E que tem muito a nos ensinar. Jesus fez da sua vida uma obra-prima. E tem algumas lições nesse texto que são maravilhosas. Por exemplo, o olhar de Jesus. O texto bíblico diz que Jesus, ele olhava para as pessoas. Jesus olhava para as pessoas. Nós vivemos numa geração que acostumou-se a olhar muito para si mesmo, a olhar muito para o seu próprio umbigo. Até entre nós cristãos, olhamos muito para nós mesmos. Nós somos uma geração que precisa aprender a olhar para quem está ao nosso lado. Às vezes reclamamos que as pessoas não estão olhando para nós. Ninguém está olhando para mim. Mas se eu fizer uma análise, eu vou perceber que eu também não estou olhando para ninguém. Jesus é maravilhoso e ele viveu uma vida extraordinária. Porque ele olhava para quem estava perto dele. E o olhar de Jesus para as pessoas não era um olhar crítico, um olhar enciumado, um olhar invejado, um olhar de condenação. Era um olhar de esperança, era um olhar de paz,
Era um olhar de perdão. Era um olhar que conseguia atravessar, às vezes, toda a história de uma pessoa, toda a fama de uma pessoa, e chegar no mais íntimo do seu coração e descobrir que lá dentro existe um ser que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. E era assim que Jesus olhava. E era assim que Jesus amava. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, do reverendo Martin Luther King. Ele diz assim: ninguém foi criado para odiar. Ninguém foi criado para ser odiado. Ninguém foi criado para fazer o mal. Todos nós fomos criados para amar. Todos nós fomos criados para vivermos uma vida abençoada. Se as pessoas aprenderam a odiar, eles podem desaprender. Eles podem aprender a amar. E o que nós precisamos fazer é olhar para as pessoas e ver em cada pessoa um potencial da graça, da misericórdia e do amor de Deus. O texto bíblico diz que Jesus olhava e ele percebia pessoas aflitas, pessoas angustiadas. Quando ele diz aqui, como ovelhas que não têm pastor, Jesus estava dizendo pessoas que estavam desorientadas, precisando de orientação, precisando de um caminho. E aí me vem ao coração aquilo que Jesus diz que nós somos. Jesus diz, nós somos a luz do mundo. O que é a luz? A luz é aquilo que traz para nós a orientação. Porque de repente está tudo escuro, acende-se uma luz, nós temos uma orientação. Quando eu penso nessa questão de pessoas desorientadas, eu lembro daquela tragédia que aconteceu em Santa Maria. Lembra daquela boate que os jovens estavam lá e pegou fogo? E quando eles abriram aquele lugar e viram aqueles jovens amontoados, é porque na hora que aconteceu o problema, todo mundo ficou tão desorientado. E lá dentro morreu muita gente indo para o banheiro porque tinha uma luz e eles pensaram que era a saída. E aqueles jovens desesperados, desorientados, eles correram para lá e correram e não conseguiam voltar. E foram pisoteados, amassados. E é assim que muitas pessoas andam, desorientadas. Quem somos nós? Nós somos Jesus continuando a andar na terra, olhando as pessoas, os aflitos, os doentes, os amargurados, os cativos, os desesperados. Nós somos a mão de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus na face da terra. Sabe por que, irmãos, que essa terra ainda tem esperança? Sabe por que o mal não tomou conta dessa terra? Porque Jesus continua aqui. E Jesus continua aqui, irmãos, não nesse púlpito, não nessa cadeira vazia, não nesse templo. Jesus continua aqui em você, em mim, em nós. Jesus continua se manifestando. Nós somos o olhar de Jesus. E fomos chamados por Deus para olhar. Uma outra lição que Jesus nos traz nesse texto, que é tão maravilhosa quanto essa primeira, é o movimento.
O texto bíblico diz que Jesus ia de cidade em cidade, de povoado em povoado. O que era uma cidade nos tempos de Jesus e o que era um povoado? A cidade era aquele lugar que tinha muros. Então todo lugar que construía muros era uma cidade. E todo lugar que não tinha muros era um povoado. Haviam no entorno de Jerusalém cerca de 300 povoados. Cada povoado daquele habitava em torno de 12 a 15 mil pessoas. Cada povoado, 300 povoados no entorno de Jerusalém. Havia ali também Decápolis. O que era Decápolis? Eram 10 cidades, por isso que é Decápolis, 10 cidades. E Jesus, ele andava de povoado em povoado, de cidade em cidade, quase que de casa em casa. Jesus se movimentando, olha aqui para mim. Jesus, como instrumento de Deus e da graça de Deus, ele se movimentava. Irmãos, a igreja presbiteriana, a nossa igreja, nós somos presbiterianos. Em 1950, a nossa igreja era a maior igreja protestante no Brasil. Hoje, nós somos uma igreja dentro desse quadro de protestantes, de evangélicos. Estamos lá, para trás. Eu não estou falando aqui negócio de concorrência, de que a gente deveria estar na frente. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que a nossa igreja, ela não cresceu como cresceu o número de pessoas, como aumentou o número de pessoas no nosso país. Aliás, a nossa igreja diminuiu a nível nacional. Agora talvez você me pergunte, pastor, mas por que a nossa igreja diminuiu? Porque nós fossilizamos. Nós nos tornamos um mausoléu. O museu é onde as coisas estão ali paradas. Não toque nisso porque isso é sagrado. Não toque nisso porque isso é sagrado. Não chegue perto disso porque isso é sagrado. O reino de Deus, ele não é um monumento. O reino de Deus é um movimento. O reino de Deus, ele anda. Irmãos, nós somos um rio, não um reservatório. Porque no reservatório, dependendo do tempo que a água está ali, ela começa a apodrecer. Nós somos um rio. E há sempre água nova de Deus para ser derramada sobre nós. Mas para que essa água nova de Deus, ela chegue em nós, nós precisamos passar a água que recebemos para frente. Nós precisamos nos movimentar como igreja. Jesus ia de cidade em cidade, de povo em povo. E é assim que a igreja tem que caminhar. Nós temos que ser criativos e usar a inteligência que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos deu, para chegarmos a todos os lugares, a todos os bairros, alcançarmos todos os meios, alcançarmos a terceira idade, alcançarmos a juventude, alcançarmos os intelectuais, alcançarmos aqueles que não estão estudando, alcançarmos os bairros mais carentes, os bairros mais nobres, alcançarmos a cidade, porque esse é o lugar que Deus nos colocou. E a igreja não foi colocada aqui para ficar fincada. Ela foi trazida aqui para que ela se mova nesse lugar, fazendo a obra de Deus, cumprindo a obra de Deus nesse lugar. E uma viagem de 1000 quilômetros, ela começa com um simples passo. Às vezes, algumas igrejas ou nós não fazemos as coisas para Deus porque a gente pensa assim: o que eu vou fazer para Deus? O que eu posso fazer para Deus é algo tão pequeno. Quem sou eu? Quem sou eu? E a gente fica se apequenando. Quem sou eu? O problema é tão grande. Quem sou eu? Começar a fazer alguma coisa, eu não vou fazer diferença nenhuma. Lembre-se que para você andar 1000 quilômetros,
Você começa com um simples passo. E é um passo que vai levar a outro passo. E você jamais chegará a algo significativo na tua vida se você não tiver coragem de dar o primeiro passo. De você dizer para Deus: Deus, eu estou aqui e eu não quero mais ficar parado. E eu não quero ser uma igreja parada. Eu não quero ser um reservatório, Deus, onde apenas tenho recebido. Mas eu quero derramar, eu quero ministrar. Eu quero que todas as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho, elas sejam tocadas pela tua graça, alcançadas pelo teu amor. E quando nós começamos a ajudar as pessoas nos ajudam. Quando nós tocamos as pessoas nos tocam com graça também. Irmãos, não são poucas as histórias de pessoas que foram muito abençoadas, porque foram lembradas de algo que fizeram lá atrás por alguém. Não se canse de fazer o bem, de ser um instrumento de Deus e da graça de Deus. É tão bonito ver a igreja servindo. Eu fico tão feliz quando eu venho aqui durante a semana e eu vejo essas portas abertas. E fico triste quando eu passo aqui alguns dias e as portas estão fechadas. Porque este templo, esta casa foi feita para estar aberta. E há algo que você pode fazer. E há outras portas que nós podemos abrir para servir a Deus, para abençoar pessoas, para derramar a graça de Deus e transformar a cidade. Deus nos criou para nos movermos. Tudo que é vivo se move. Tudo que é vivo se move. A terceira lição é a ação. Nós vemos, nós vamos em direção e nós fazemos algo para mudar aquela realidade. A ação, presta atenção, é o que converte os teus sonhos em algo significativo. A ação é o que faz com que o teu sonho tenha valido a pena. Porque enquanto o teu sonho for sonho, ele é só um sonho. Mas quando você começar a colocar algo em prática e dar os teus primeiros passos em direção a ele, ainda que pareçam insignificantes, mas você está dando esses passos, aquele sonho deixou de ser apenas um sonho, e ele já é algo mais próximo. Ele é algo que está mais próximo de você. Nem tudo que nós enfrentamos pode ser mudado. Mas as coisas na nossa vida, elas só mudam quando nós enfrentamos. Presta atenção nisso. Nem tudo na nossa vida, de fato, nós conseguimos mudar. Mas o que nós vamos conseguir mudar é somente aquilo que nós enfrentarmos. Por isso, enfrente o teu medo. Enfrente a tua pobreza. Enfrente a tua miséria. Enfrente as tuas dificuldades. Enfrente as tuas perdas. Tenha coragem de olhar para a tua vida. Tenha coragem de abrir a gaveta da tua alma. Você vai surpreender com a capacidade que você tem e que você nem imagina que você tinha. Eu tenho orado, irmãos, a Deus nesses últimos dias, falei isso pela manhã, e a minha oração a Deus tem sido essa. Eu estou no meio do meu ministério, como pastor dessa igreja, e eu tenho colocado diante de Deus a seguinte questão. Eu tenho dito para Deus: Deus, quando eu terminar o meu ministério,
Eu quero ter dado mais do que eu recebi. E essa é a minha oração a Deus. Eu quero ter dado mais ao Senhor do que eu recebi. E irmãos, eu recebi muito, e tenho recebido muito de Deus. Mas eu quero dar mais. Eu quero ter dado mais do que eu recebi para esta igreja. Eu quero ter feito mais por esta igreja do que eu recebi dela. E se cada um de nós se propor a isso, irmãos, imagina a glória que esse lugar vai se transformar. Se você não for apenas um recipiente, mas se você se colocar à disposição de Deus e dizer: Deus, eu também quero ser um vaso derramando. E a glória e o significado da vida está justamente aí. Aliás, quando eu morrer, eu não posso levar o que eu tenho, mas eu posso continuar vivendo nas pessoas por aquilo que eu dei. Eu disse de manhã que uma das minhas maiores preocupações é com o meu filho e com aquilo que ele vai pensar de mim. E como que ele vai me avaliar. Como ele vai olhar para mim. Quando ele tiver que responder a pergunta: quem foi o teu pai? Quem foi? Um dia alguém vai perguntar para o Benjamin: quem foi o teu pai? E ele vai dizer quem foi o pai dele. E eu quero que as palavras causem satisfação ao coração do meu filho. Não porque eu dei coisas para ele, não porque eu deixei ele rico, não porque eu deixei ele intelectual, mas porque eu dei o exemplo de um homem de Deus. Um homem de Deus. É só o que eu quero que o meu filho entenda de mim. E na igreja também, quando vocês lembrarem de mim, eu quero que vocês lembrem como alguém que, quando passou por aqui, não foi pesado, mas procurou aliviar e abençoar. Isto é construir uma vida como uma obra-prima. É menos de você e mais de Deus em você. É deixar Deus trabalhar o teu coração e a tua alma. Madre Teresa, ela dizia o seguinte: quem não serve, não serve. E a igreja é o lugar de nós servirmos. Alguém um dia perguntou para Madre Teresa o seguinte: Madre, o que é para você ter sucesso no ministério? Ela disse: eu não sei, mas se a alegria, se eu tiver levado a alegria a uma casa que estava triste, se eu tiver dado a uma criança a oportunidade de estudar e de ter o abraço dos seus pais, se eu puder ter ajudado um lar, um casamento a ser restaurado, se eu puder ter abraçado um moribundo na hora da morte e tratado ele com carinho como um ser humano, se eu puder ter dado uma palavra que ajudou alguém no seu caminho, talvez seja isso que seja o sucesso. Ela disse num outro momento que as maiores obras que ela fez
não poderiam ter sido filmadas, nem percebidas por outras pessoas, senão por aqueles que estavam numa cama, num leito de morte, na rua, precisando de um abraço e de um prato de sopa. O que nós precisamos, irmãos, na igreja, presta atenção no que eu vou te dizer. Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto, querendo um bom atendimento, e pegar a bandeja na mão e começar a servir. Eu lembro de algumas festas que eu já fui, e tem algumas pessoas que têm tem um espírito de servir, né? E a pessoa chegou arrumada e chegou para a festa, mas ela percebe que há poucas pessoas trabalhando, e aí o que ela faz? Ela já pega uma bandeja, ela já começa a pega o refrigerante, aí a pessoa que convidou ela para a festa diz: não, mas você é uma convidada. Ela diz: eu sou convidada, mas eu sou sua amiga, e eu sei do trabalho, eu sei do teu projeto aqui para fazer bem feito, eu vou te ajudar. Irmãos, nós somos filhos e filhas de Deus, e nós fomos chamados por Deus para pegarmos a bandeja na mão e sairmos servindo. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Você é um pastor, você é uma pastora. Todos nós somos pastores, irmãos. Pastor não é privilégio de quem está aqui na frente. Isso aqui é uma função. É como diácono. Diácono significa serviço. Temos a função diaconal na igreja, mas todos nós somos diáconos. Você é um pastor, você é uma pastora, porque nós fomos chamados por Deus para levarmos a palavra de Deus às pessoas e conduzirmos as pessoas. Você é um pastor. Tem gente que gosta desse negócio de apóstolo, né? Igreja apostólica, e gosta de apóstolo. Você é um apóstolo. Todo mundo que está aqui é um apóstolo. Porque o apóstolo é aquele que leva uma mensagem específica a alguém. E todos nós fomos chamados por Deus para levarmos uma mensagem específica para alguém. Então você é um apóstolo. Porque para Deus esses termos, eles não têm a ver com autoridade, eles não têm a ver com poder, eles não têm a ver com clericalismo. Tem a ver com serviço, bandeja na mão e servir. Nós fomos chamados por Deus para servirmos e abençoarmos a vida de muitas pessoas. O mundo, irmãos, ele tem sido um lugar cada dia mais perigoso. Mas isso não é por causa daqueles que fazem o mal. É por causa, muitas vezes, daqueles que olham o mal e não fazem nada. Nós todos fomos chamados por Deus para fazermos alguma coisa. Essa frase é uma frase de Einstein. Nós precisamos de ação. Uma outra lição que nós aprendemos com Jesus nesse texto é que Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade. Jesus, Ele diz aqui: eu dou a vocês autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Irmãos, nós não precisamos ter medo do diabo. Nós não temos nada a ver com o diabo. A história com o diabo terminou na cruz, quando o nosso Cristo foi levantado e pagou a nossa dívida e nos resgatou. E se você tem o sangue de Cristo, você tem a vitória sobre demônios, principados e potestades. É como, eu quero que você entenda, olha aqui para mim, é como se toda essa luz estivesse apagada e de repente o pastor Luiz entrasse com uma vela, e ele está entrando com essa vela acesa, e aonde essa vela está indo, o que acontece com as trevas? Elas se dissipam, elas somem. Por que elas somem? Porque chegou a luz. No mundo espiritual é isso que acontece quando você está andando por aí.
Quando você chega no teu local de trabalho amanhã para trabalhar, irmãos, naquele lugar de trevas, não é mais um lugar de trevas, porque a luz chegou. Os demônios vão abrindo, vai ter que sair. Como que os demônios reagiam a Jesus? Quando Jesus entrava num lugar, as pessoas que estavam com espíritos malignos e tudo, eles caíam aos pés de Jesus, por causa do poder e da autoridade que havia em Jesus, o Espírito Santo. E Deus disse assim: vocês vão receber poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês. E no dia que você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito. Você recebeu esse poder. Você foi revestido com esse poder de Deus, essa autoridade de Deus. Coloca aí para mim Efésios 3:20. O texto aqui para nós. Existe na nossa vida um lugar que é o espaço de Deus. É o poder de Deus que se manifesta na nossa vida. E Deus diz: olha, eu vou dar autoridade para vocês. Efésios 3:20. Falando a respeito de Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o quê? Com o seu poder que opera. Aonde que o poder de Deus opera, irmão? Em nós, em você, em mim. O poder de Deus, ele opera em nós. Paulo não diz que o poder de Deus se opera na vida do apóstolo, na vida do pastor, na vida do reverendo, na vida do missionário. Ele disse que o poder de Deus se manifesta em nós, no nosso meio, no meio do povo de Deus. E aí, nós não precisamos temer. Se Deus tem te chamado, irmão, vai. Se Deus tem te chamado, vai. Faz bonito. Faz da tua vida uma obra-prima para Deus. Sirva com excelência, com alegria. Faz a obra de Deus. Eu lembro de um livro que eu li há um tempo atrás, e eu achei uma oração muito bonitinha, a oração de uma criança, porque na hora do jantar, o avô, ele falou o seguinte, olha, ele leu a Bíblia e ele disse: olha, eu quero dizer para vocês que tudo na nossa vida está nas mãos de Deus. O casamento de vocês, olhando para o filho dele e para a nora, está nas mãos de Deus. E é Deus que sustenta o casamento de vocês. A vida financeira da família está nas mãos de Deus. E é Deus que sustenta a vida financeira de vocês. A saúde dessa família está nas mãos de Deus. E é Deus que sustenta a saúde dessa família. Aí ele olhou para as crianças e disse assim: o crescimento de vocês e a vida vitoriosa que vocês vão ter está nas mãos de Deus. E aí depois que ele falou tudo isso, a mãe, a mulher, disse que a criança dela sabia orar. E aí o vô falou: bom, se você sabe orar, então você que vai fazer a oração para nós. E aquela criança fez uma oração muito bonita. Quando ela estava terminando a oração, ela disse o seguinte: Papai do céu, diante de tudo aquilo que o vovô falou, eu quero falar um negócio para o senhor. Cuide-se aí em cima, porque se alguma coisa acontecer com o senhor aí em cima, nós estamos arruinados aqui embaixo. Se cuida aí, toma cuidado aí no céu, para nada acontecer com o senhor, porque se acontecer alguma coisa com o senhor, nós estamos ferrados aqui embaixo. Irmãos, eu quero concluir com a última lição que Jesus traz aqui no texto, quando ele diz assim, olha aqui para mim, Jesus diz assim: orem e peçam a Deus que envie mais trabalhadores, porque o campo é muito grande, mas os trabalhadores são muito poucos.
Irmãos, nós temos no Brasil hoje aproximadamente 40 milhões de evangélicos. Mas nós temos muito poucos trabalhadores. Nós temos muitos membros, mas nós temos muito poucos trabalhadores. Tem muita gente sentada, esperando para ser servida, e muito pouca gente com a bandeja na mão. Pega a tua bandeja, irmão. Não vai ter concorrência. Na hora que o Senhor falar, porque está todo mundo na fila lá para pegar a comida. Na hora que o Senhor falar, agora o horário de comer vai ser daqueles que estão com a bandeja na mão. Irmão, você não vai nem demorar muito para pegar comida, porque não tem muita concorrência. E se você olhar no lugar que estão as bandejas, você vai ver que há muitas bandejas. E tem uma bandeja que está olhando para você e dizendo: esta bandeja é do tamanho das tuas mãos. Deus tem nos chamado para o serviço. Ninguém aqui nasceu para fazer tudo, mas você nasceu para fazer algo. E tem algo que você faz que ninguém faz como você. Você nasceu para fazer algo. E foi Deus quem te criou para a glória dele. Deus tem te chamado, irmão, para fazer a obra dele. E cada um aqui tem um chamado especial de Deus para servir. Como é bom quando a gente entende isso e se coloca diante de Deus. Quero concluir dizendo para você o seguinte: preste muita atenção. Ninguém, olha aqui para mim, absolutamente ninguém termina bem por acaso. Ninguém termina bem por acaso. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, 1 Timóteo 4,7: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati um bom combate porque a vida é uma luta, não é para qualquer um. Completei a carreira porque me empenhei, porque não é fácil. Muita gente começa, eu completei. Guardei a fé. Quanta gente perdeu a fé no caminho? Perdeu a fé porque algo deu errado? Perdeu a fé porque alguém te decepcionou? Perdeu a fé porque você errou? Perdeu a fé porque erraram com você? Perdeu a fé porque as coisas não aconteceram na expectativa que você tinha no teu coração? Perdeu a fé porque você tem orado e parece que as portas do céu não vão se abrir? Aí eu lembro de Jesus quando ele estava naquele barco, açoitado por uma tempestade, ele estava dormindo, e os discípulos chutaram a cama dele para ele acordar, e quando ele chegou lá, os discípulos apavorados, segurando de todo jeito, com medo, tremendo. E Jesus levanta as suas mãos, e quando Jesus levanta as suas mãos, algo extraordinário acontece. O vento para, as águas se acalmam. Os discípulos ficam olhando para o Senhor, e o Senhor diz assim: homens de pequena fé, homens de pequena fé. Por que Jesus falou isso? Porque eles estavam no barco com Jesus. Porque Jesus tinha dito para eles uma palavra lá quando eles entraram no barco. Jesus disse para eles: entremos no barco e passemos para o outro lado.
E se Jesus disse: entremos no barco e passemos para o outro lado, não há tempestade na terra, não há circunstância adversa que vai fazer com que o teu barco afunde. Pode vir a potestade, pode vir o demônio, pode vir o que for, mas ele não vai afundar o teu barco, porque Jesus lhe deu uma palavra: você entra aqui e você sai ali. Por isso que Jesus disse para eles: vocês não têm fé, vocês não estão acreditando. Eles ficaram aterrorizados. E eles olharam um para o outro e eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que tem poder sobre as tempestades? Quem é este que tem poder sobre as circunstâncias mais adversas? Jesus. 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 Aquele que ressuscitou e que eu e você adoramos, a quem nós servimos. E é nele que nós estamos. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Nós somos filhos e filhas de Deus. Pastor, o que eu levo para casa dessa mensagem? O que eu levo para casa dessa mensagem? A tua bandeja. Leve para casa hoje a tua bandeja. A tua bandeja. Se eu pudesse hoje, eu teria feito para cada um de nós uma bandeja, para a gente levar para casa. E para a gente lembrar que o nosso lugar não é sentado, olha aqui para mim, não é sentado em torno de uma mesa esperando o serviço, mas é pegar a bandeja e sair alimentando, curando, restaurando, limpando. A vida do santo, a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas vai fazer com que a tua vida tenha sido uma obra-prima, desenhada com os dedos de Deus, na graça do Senhor. Em nome de Jesus.